O Bitcoin gasta mais eletricidade do que a Argentina? Por que a mineração usa tanta placa de vídeo? Isso e muito mais que eu vou explicar agora. No último vídeo eu falei como funciona o Bitcoin e o que é esse processo de mineração. E se você não viu ainda, eu recomendo que você vá lá assistir antes. E como você se lembra, minerar é basicamente ficar chutando números numa equação gigantesca até você chegar no número que você precisa. Em outras palavras, minerar exige fazer muita continha de mais e de vezes. E quando você acha o resultado válido, você ganha o direito de ser o banco central da vez. Você vai coletar o dinheiro do novo bloco e das taxas das transações que você confirmar. Lá no começo do Bitcoin, em 2009, o pessoal usava os próprios computadores deles para minerar. Mas conforme o tempo foi passando, mais gente foi minerando e começou a ficar mais difícil, portanto, menos lucrativo. Um belo dia, alguém teve a brilhante ideia de usar as GPUs, ou seja, as placas de vídeo. Tem um outro vídeo meu que eu explico melhor essa história das GPUs e das placas de vídeo, mas resumindo, elas são muito melhores em fazer continhas de mais e de vezes do que o seu processador tradicional. Ou seja, essas pessoas que começaram a usar as GPUs começaram a ter uma grande vantagem, porque elas faziam mais contas mais rápido e mineravam mais blocos. Conforme o tempo foi passando, todo mundo que minerava começou a usar só as placas de vídeo para fazer isso. Mas aí surgiram as ASICs, ou Application Specific Integrated Circuits, que são computadores que só servem para fazer o cálculo da mineração do Bitcoin. Como ele faz só isso, ele faz muito rápido. E obviamente isso acabou dando uma vantagem para quem usava ASICs e com o tempo as próprias placas de vídeo ficaram para trás. Hoje em dia, a mineração do Bitcoin é totalmente dominada pelas ASICs. Uma ASIC dessas é cara, dá até para você comprar uma usada no Mercado Livre. Mas uma máquina aí de $2.500, por exemplo, ela é capaz de fazer em torno de 100 terahashes por segundo, ou seja, 100 trilhões de chutes a cada segundo. Mas hoje em dia o hash rate, ou seja, o total de chutes, é da ordem de 150 milhões de terahashes por segundo. Uma maquininha dessas é uma gota no oceano. Para valer a pena de verdade minerar Bitcoin, o pessoal acaba fazendo duas coisas. Primeira, ela lota um grande galpão dessas ASICs e bota tudo para ficar minerando. E segundo, eles se juntam nos chamados pools de mineração, em que ao invés de você ter vários mineradores individuais e individualistas, eles se juntam e repartem entre eles os lucros da mineração. Quem tá ligado já viu aqui um problema referente à centralização do Bitcoin, mas isso eu vou falar mais pra frente. Mas como vocês podem imaginar, cada uma dessas máquinas que contribuem para os mais de 150 milhões de terahashes por segundo, elas consomem eletricidade. Baseado nessas informações públicas, é possível estimar o total de eletricidade gasto pela rede do Bitcoin. E essa conta dá um valor maior do que o consumo da Argentina. E como eu já falei para vocês, esses computadores não servem para mais nada. E minerar é ficar chutando números. Não é um avanço científico, uma nova inteligência artificial, a busca pela cura do câncer. É literalmente uma Argentina de eletricidade sendo gasta com tentativa e erro. Você acha que isso é uma característica de um sistema financeiro do futuro e sustentável? Outras criptomoedas tentam evitar esse domínio das ASICs usando outras funções criptográficas para a mineração. Existem funções de hash, por exemplo, que exigem mais memória RAM, e isso não dá para fazer com ASIC. Uma dessas funções, inclusive, é brasileira, foi desenvolvida no laboratório da USP, onde eu fiz o meu mestrado. O Ethereum, por exemplo, e muitas outras moedas usam funções como essas. E se você quiser minerar essas moedas, você precisa, aí sim, usar uma placa de vídeo. Como consequência, o preço das placas de vídeo hoje em dia está super inflacionado por causa do pessoal que compra elas para ganhar uma graninha extra minerando em casa. Então, os gamers que lutem, porque hoje em dia, se você quiser comprar um belo de um computador gamer, você vai gastar aí, sei lá, o preço de um Palio usado.
Agora que você já conhece um pouco mais de mineração, a gente vai poder entrar em mais detalhes dos problemas da própria construção do Bitcoin e por que ele nunca vai ser a moeda do futuro.